compartilhar um texto da reflexão de hoje, uma turma que está assistindo em casa. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1, a gente vai ler até o verso 13. Falando sobre discipulado, sobre a construção do caráter em nós. O Senhor quer construir em nós amor, o Senhor quer construir em nós fé, o Senhor quer construir em nós integridade, e o Senhor também quer que nesse trabalhar dele na nossa vida também possa ser construído a perseverança. Hebreus 12, 1 diz, a partir do 1 diz: Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai, do nosso espírito, e assim obter a vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. E aí diz o 12 e o 13. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Só até aí, meus irmãos. Eu estava sempre acompanhando a história de algumas pessoas que são campeões, né, em modalidades esportivas, e é muito interessante como elas foram campeãs pela perseverança, pela insistência que elas tiveram naquilo que elas que elas queriam fazer. Não foi do dia para a noite, mas foi pela perseverança, pela insistência, pela continuidade e pelo muito esforço, não é? Perseverança é algo que Deus quer construir nas nossas vidas. Nos ensinar dia a dia a perseverarmos, a nos mantermos firmes.
E eu queria compartilhar algumas verdades. Assim, que envolve essa ideia de perseverança baseado no texto, para o pessoal que está em casa também nos acompanhar. E em alguns versículos aqui que nos ajudam a isso. Pensar sobre perseverança, sobre continuidade. Em primeiro lugar, nós precisamos abandonar tudo que nos impede de perseverar, de continuar. Olha o que diz o versículo 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos, do pecado que nos atrapalha, e assim corramos com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós. Em tudo que a gente faz, sempre vai existir alguns empecilhos e algumas coisas que são pesadas e que podem nos impedir de continuar aquilo que a gente quer fazer. Gente, isso é em tudo. Isso é na pessoa que quer estudar para a conclusão do curso, ou para entrar no curso, que estudou para o Enem. Sempre vamos estar rodeados de coisas que vão ser pesadas para que a gente possa continuar a perseverar. Rapaz, uma coisa é você correr, outra coisa é você correr com uma mochila nas costas, outra coisa é você correr com uma mochila com livros nas costas, outra coisa é você correr com uma mochila ainda com um peso nas suas pernas. Tem algumas coisas. Agora, temos que entender o que é necessário carregar na caminhada, mas aquilo que for pesado e que nos impede de perseverar, de continuar, é preciso ser deixado de lado. O texto está nos dizendo, livremo-nos de todo peso. Isso envolve coisas, o que é que tem atrapalhado e nos impedido de perseverar? Isso envolve coisas, atitudes, pecados, indisciplinas. Não está falando necessariamente de pessoas, está falando de situações, de ocasiões, como eu falei, coisas, atitudes, pecados, indisciplina, algo que nos impede de perseverar, de continuar. Dessas coisas nós devemos nos livrar, porque elas são um peso para que a gente possa perseverar. Então, nesse processo de Deus, de construir em nós o caráter dele e nos ensinar a perseverar, a não parar no meio do caminho, mas a continuar, isso envolve a vida cristã, isso envolve o amor que nós temos por Deus, isso envolve essa caminhada que nós estamos fazendo de serviço ao Senhor. Nós precisamos deixar de lado coisas, atitudes, erros, pecados, indisciplina, coisas que nos impedem de seguir, de continuar perseverando. O que é que tem nos atrapalhado? O que é que o Espírito de Deus traz à nossa mente das coisas que elas são pesadas e desnecessárias, que elas devem ser colocadas de lado para que a gente possa continuar perseverando. Agora, uma outra verdade nessa reflexão, que está lá no verso 2, é que nós perseveramos quando nós olhamos para um objetivo que nós temos. Verso 2, se referindo aqui ao contexto no qual foi escrita essa carta, diz: mantenhamos o olhar firme em Jesus. Na maioria das traduções traz o autor e consumador da nossa fé. Na nossa tradução, na que eu li, diz o líder, o autor, o líder, e aperfeiçoador da nossa fé. Gente, é um equilíbrio de vida isso aí. Sabe, olharmos para um objetivo e seguirmos em frente. Só que o contexto, claro, dessa carta envolvia uma igreja que tinha sido perseguida, envolviam irmãos que tinham visto líderes seus morrerem na fé, e tinha muita gente com vontade de desistir da caminhada cristã, de dizer, olha, a gente não vai mais continuar não, a gente não vai mais continuar a servir a Deus não. E aí, o autor aos Hebreus, eles mantenham os olhos firmes em Jesus, porque Jesus, ele é o autor, ele é o líder, e ele é quem aperfeiçoa essa fé que vocês têm. Perseverança é importante, e perseverança na caminhada cristã é possível, porque Jesus é o líder. Perseverança é possível, porque ele não só é o líder, mas na medida que nós erramos,
caímos, estamos nos livrando dos pesos que a gente tem, que nos impede de perseverar, Jesus vai aperfeiçoando a nossa fé. À medida que a gente vai caminhando, à medida que a gente vai perseverando, seguindo em frente, o Senhor vai fazendo com que a nossa fé, que está baseada e fundamentada nele, possa ser aperfeiçoada. Portanto, honrar ao Senhor Jesus deve ser sempre o objetivo da nossa vida. E perseverar é quando a gente olha para esse objetivo, honrar ao Senhor Jesus. É possível continuar. É claro que perseverança se aplica a muitas outras coisas, mas o que nós estamos aprendendo nessa carta, o que está sendo dito aqui, é que é a perseverança em olhar para o Senhor Jesus e permanecer firme no Senhor Jesus. Agora, algo a se aprender aqui também é que é comparado essa perseverança com uma corrida. Perseverar é uma corrida. E essa corrida é ditada também no ritmo. O treinador que nos treina para correr, não sei quantos aqui já correm, ou conhece alguém que corre. Agora, pessoas que correm profissionalmente, e se você está assistindo a gente em casa e corre, gosta de corrida mesmo, você vai perceber que quem é treinado, um treinador que ensina, que acompanha uma pessoa que corre, ele vai ditando esse ritmo da corrida. O treinador vai dizendo, olha, não, você só realmente está demonstrando só conseguir até aqui, mas ao mesmo tempo vai dizendo, supera um pouco esse limite, dá para correr mais 1 quilômetro. E é comparado essa perseverança com uma corrida. Mas essa corrida é ditada pelo líder, pelo treinador, pelo autor, pelo consumador da nossa fé. Perseverança na caminhada cristã é uma corrida que é o Senhor Jesus quem nos treina. E às vezes é claro que a gente deve caminhar, a gente toma a atitude de ir, mas é o Senhor Jesus que vai nos conduzindo nessa caminhada, nessa corrida que é a vida cristã. Então, dá para a gente aprender uma outra verdade, está no verso 5 ao verso 9. É um texto mais longo, mas eu queria ler com vocês. A perseverança só é possível por causa da disciplina que o Senhor Jesus faz e aplica nas nossas vidas. Só é possível por causa disso. Verso 5. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas são ilegítimos. E o 9. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai do nosso espírito e assim obter a vida? Gente, essa perseverança na caminhada cristã, ela é comparada a uma corrida. Nós estamos correndo. E essa corrida tem um treinador. E esse treinador dita o ritmo da corrida. Nós estamos caminhando, perseverando, e esse treinador dita o ritmo da corrida. Agora, como ele faz isso durante a corrida? Quem corre, quem tem um treinador, quem é um jogador de futebol, quem faz alguma arte marcial, sabe que o seu professor dita o ritmo, sabe que existe disciplina, sabe que não pode ultrapassar certos limites. Quando a gente pensa no futebol, existe a disciplina para aquele jogador que é indisciplinado, para quem faz artes marciais, não se pode desrespeitar o professor, porque senão é submetido a uma disciplina. Há uma comparação nesse texto aqui, para falar de corrida, de uma modalidade esportiva que já acontecia desde os tempos bíblicos. E aí é usado agora o exemplo de disciplina. Perseverar é possível porque o Senhor nos disciplina. É o Senhor quem conduz a nossa vida. E agora, é interessante, é Deus quem vai
pegar a nossa vida, ver nessa perseverança, nessa caminhada os erros e corrigir os erros. Agora, uma verdade e algo que cabe a nós. A maneira como nós reagimos à disciplina do Senhor vai ser determinante para a nossa perseverança. Perseverar também implica se submeter à disciplina do Senhor. E aí tem pessoas que estão paradas no meio do caminho. Porque o Senhor está disciplinando e não há aceitação dessa disciplina. Não se está deixando Deus corrigir a vida. E aí está parado, não tem como ter perseverança. Deus está disponível a nos tratar como filhos, que nos ama, que quer o nosso melhor. E ele faz a comparação dizendo, olha, os pais de vocês já disciplinaram vocês algumas vezes. E ele está dizendo, quanto mais agora, o Pai do nosso espírito, ou seja, o Deus de toda a nossa vida, ele quer nos disciplinar para que a gente possa obter a vida, perseverar. Quando a gente não se submete à disciplina do Senhor, a gente está parado, a gente não está seguindo, a gente não está perseverando. Por fim, queria reler aqui o que diz o versículo 12 e o versículo 13. É o propósito do Senhor estar construindo a perseverança nas nossas vidas. É o propósito de perseverarmos. É o propósito dele estar disciplinando a gente, nos moldando para a vontade dele. Versículo 12. Portanto, e aí agora é uma lição para a gente, para todos, para aqueles irmãos naquele tempo. Ele pede para que isso seja feito por nós. Revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. E mais uma vez ele usa o exemplo da corrida. O corredor precisa de vez em quando renovar as suas forças, fortalecer exatamente seus joelhos para que possa continuar correndo. E ele usa essa comparação, revigorem suas mãos cansadas, seus joelhos enfraquecidos, para continuar essa corrida, para continuar perseverando. E diz no 13, façam caminhos retos para os seus pés, com um propósito, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Nós perseveramos, continuamos a seguir essa corrida para abençoar a vida de outras pessoas também, para que outros não caiam, para que aqueles que não podem caminhar sejam fortalecidos também através do nosso exemplo. Nós continuamos então a perseverar. Perseverança implica o que Deus faz em nós, nos disciplinando, nos ajudando, nos erguendo, nos fortalecendo. Perseverança implica as nossas atitudes, aceitar a disciplina do Senhor, sabe? Revigorar nossas forças que vêm do Senhor, fortalecer os nossos joelhos, a nossa caminhada cristã, fortalecer para a gente não desistir, para a gente continuar perseverando. É isso que o Senhor quer das nossas vidas. Que Deus nos ajude nessa caminhada, a seguirmos perseverando. É isso que Ele quer de nós.